Um abraço para todos da bancada do Estúdio News, que transmitem agora a nossa entrevista. Emerson Bittencourt, Marcos Mantovani, Thiago Kozak e Gilson Pessoa. Trabalhos técnicos de Paulo César, o Paulinho, sobre a direção do Duca. E em Itapetininga conosco, me auxiliando nessa importante entrevista, meu amigo de 30 anos, o jornalista e empresário Milton Júnior. Milton, bom dia, seja bem-vindo. É uma honra dividir contigo este momento histórico em nossas vidas, Milton. Bom dia, Pitoli, prazer é todo meu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ouro Verde, da Rádio Pop, das demais emissoras que fazem parte desta cadeia de rádios, que irá transmitir essa importante e histórica entrevista, unindo aí duas figuras políticas tão proeminentes do estado de São Paulo e do país. Nós temos aí o senador Marcos Pontes e o ex-presidente Jair Bolsonaro juntos nessa entrevista. Para nós dois, né, é uma honra muito grande estar ao seu lado, viu, Pitoli? Uma honra é minha, Milton, essa honra é minha. Eu quero agradecer também nosso senador, astronauta Marcos Pontes. Para nós, Milton, fica até difícil falar do Marcos, porque ele é de casa, né? Ele é de Bauru, aliás, do mesmo bairro onde Pinguim e eu fomos criados, né? A querida Bela Vista, e é para ele que eu dou o meu bom dia agora. Senador Marcos Pontes, querido, bom dia, seja bem-vindo. Como é bom vê-lo e ouvi-lo por aqui, senador. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos aí de Bauru, de região, de Itapetininga, todos aqueles que nos ouvem no Paraná e também. É muito uma honra estar aqui com o presidente Bolsonaro e com vocês para essa entrevista. Presidente, o senhor pode imaginar o tamanho da nossa alegria em vê-lo e ouvi-lo por aqui? Presidente, ao longo da nossa entrevista, certamente nós vamos confidenciando esse momento que vivemos tão especial, onde uma mistura de tiete que somos, de torcedores que somos, de fãs e de admiradores daquele que fez com que mudássemos a nossa forma de ver e enxergar o Brasil e de viver a nossa pátria. Presidente, meu bom dia para o senhor, seja bem-vindo, é uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui, presidente. Bom dia, Pitoli, os vinhos da Ouro Verde, também da Pop FM, temos também um braço lá no Paraná. Aproveito o momento para mandar um abraço à nossa prefeita Suelen. Eu, no passado, tive contato com ela aqui, fui muito bem recebido, uma pessoa inteligente que eu passei a admirar. E o Brasil, realmente, estamos procurando um ponto de inflexão. Muita coisa errada acontecendo, onde alguns achavam que seria diferente com a volta do PT. Bem, não está sendo assim, estou à disposição para realmente responder, né, ou procurar responder aquilo que foi necessário para que o nosso povo mantenha acesa a chama do patriotismo, da liberdade, da confiança, do amor à pátria e da nossa liberdade de maneira geral. Presidente, desde a primeira semana de janeiro do ano passado, aqui na rádio, na Ouro Verde, nós veiculamos às segundas-feiras o hino nacional. E às sextas-feiras a gente faz um rodízio dos hinos, assim como eu vivi na escola, no primário, no ginásio, né? Então, às sextas-feiras tem hino da Independência, da Bandeira da República, Canção da Força Expedicionária, hino do Exército. E hoje, atendendo a um pedido da audiência, nós vamos começar recebendo o senhor aqui e o nosso senador Marcos Pontes. Nós vamos começar o programa de hoje com o nosso hino nacional brasileiro. De um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria máscara, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso,
Pátria amada Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, rediga o pendilouro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém de amor à própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, Pátria amada Brasil. E verás que um filho teu não foge à luta. Presidente, na noite do 30 de outubro do ano passado, finalizada a contagem dos votos e a publicação do resultado, eu tenho uma filha, Laura, assim como o senhor. Minha menina tem hoje 16 anos e choramos como se nós tivéssemos vivido aquela Copa de 1982. Eu comparo aquela derrota para a Itália de Paulo Rossi, aquele momento que vivemos no 30 de outubro, talvez pela dor, talvez pela sensação de uma vitória que era certa, em função do time que nós tínhamos em campo, e me perdoe a analogia com o futebol, mas eu sei que o seu Palmeiras pode ser campeão amanhã, né? Independentemente de ser campeão ou não amanhã, o seu Palmeiras, o senhor não deixará de torcer por ele, como nós não deixamos de torcer pelo Brasil, em especial pelo nosso comandante, que é o senhor, é o técnico dessa nação que quer um Brasil melhor. Diante dessa sensação que vivemos naquele 30 de outubro, todos enlutados ficamos, nós passamos a nutrir uma esperança por um futuro que já se aproxima, que é 2024, e as eleições para as câmaras municipais, para as prefeituras de 5.570 municípios no Brasil. E o senhor tem uma característica, ao lado do senhor está um ex-ministro da sua gestão, que se transformou num senador de 10 milhões de votos. Qual a expectativa que o senhor tem, presidente, nessa capacidade que o senhor tem de formar líderes, a expectativa para o ano que vem, a necessidade de o Brasil se unir nessa formação de lideranças para uma eleição vitoriosa o ano que vem, presidente? Olha, já que você falou em futebol, estamos aí uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 99,9% de chance de ser campeão. Então, qual a analogia que eu faço? Você poderia até ver o Bragantino campeão, que até 3 rodadas atrás o Bragantino estava despontando aí como uma realidade, um virtual campeão. E, respeitosamente, é um time que não tem torcida. Bragança, cidade, comparando com o Brasil todo, né, que o torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, você vê no Brasil todo. O Bragantino, basicamente, é a cidade de São Paulo, uma torcida pequena. Então, você poderia até ter um time campeão sem torcida. Agora, presidente eleito sem povo, foi a primeira vez que eu vi na minha vida. A gente fala isso com dados, com fatos. A última semana estive em Natal, Rio Grande do Norte, que é Nordeste. A aceitação com o meu nome lá é excepcional, é fantástico. Não só eu andando nas ruas, e parava no local outro sem avisar ninguém, bem como tivemos o evento do PL Mulher no sábado. Então, nós arrastamos multidões ainda pelo Brasil afora. Em especial, digo, Nordeste, não é apenas Santa Catarina,
o Espírito Santo, ou até mesmo São Paulo. Então, é uma coisa que só o tempo vai explicar, ou, para quem tem uma visão um pouco mais acurada, né, tendo em vista os problemas que vimos entre dois poderes há 10 dias, dá para entender que algo aconteceu aqui no País das Maravilhas, né, que é Brasília, que decidiu no tocante às eleições. Quanto ao Marcos Pontes, que está do meu lado aqui, eu cito ele como um exemplo de respeito para com a população brasileira. Quem eu escolheria para ser ministro da Ciência e Tecnologia? O anterior é o Kassab. O Kassab, a gente já conhece muito bem ele, né? Foi ministro lá atrás da Ciência e Tecnologia, sem saber a diferença de gravidade para gravidez. Tá? E atualmente ele está aí trabalhando para fortalecer o seu partido em São Paulo. Basicamente, o prefeito pede uma coisa para ele, tem que esperar meu partido, senão não tem esse recurso aqui. E ele, o partido dele também, ele influenciou na CPMI do 8 de janeiro, onde toda a bancada, todos os deputados e senadores do PSD foram contra mim e me terminaram, como se eu fosse o maior marginal da história. E ele agora, o Kassab, para pagar os 3 ministérios que ele tem, aqui com o PT, ele está influenciando, praticamente exigindo que os seus senadores votem favorável à nomeação do Dino para o Supremo Tribunal Federal. Eu sei que muitos senadores não acompanham, mas esse é o nosso ex-ministro da Ciência e Tecnologia. E a atual, ninguém não sei o nome dela, me ajuda aqui, Luciano. A Luciana é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, quem pensa em comunismo, com essa mentalidade retrógrada, atrasada, não pode estar no lugar errado. Ciência e Tecnologia, que é uma questão do presente e do futuro. Então, o exemplo de respeito com a população brasileira foi eu escolher o ministro técnico, como, por exemplo, o Marcos Pontes, como, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, entre outros. Milton... Presidente, bom dia. Pois não, Milton. Presidente, bom dia. Senador, bom dia. Eu gosto de falar um pouco mais relaxado, menos formal. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente pela sua recepção na semana passada. Eu estive em Brasília, lá na sala do presidente, acompanhado do senador Marcos Pontes, aliás, convidado pelo senador Marcos Pontes. Fizemos uma longa reunião aí de quase 1 hora. Confesso que encontrei um presidente muito feliz, muito à vontade, muito animado, muito focado nas eleições municipais. Tão feliz e animado que até me presenteou com essa medalha aqui, a medalha dos 3 Is, né? Depois o presidente fala para a audiência o que significa os 3 Is. O presidente, de fato, estava muito animado. Aliás, presidente, por falar nisso, o senhor acredita que a sua participação nas eleições municipais do ano que vem talvez o caminho para a gente pavimentar aí a volta da direita ao poder no Brasil em 2026? E eu aproveito também, estendo essa mesma pergunta ao senador Marcos Pontes, se ele quiser participar, fica à vontade. A gente percebe que a popularidade do presidente não caiu, muito ao contrário, me parece até que subiu. O senhor mesmo se auto-intitulou como o ex mais querido do país, né? E como é que o senhor pretende atuar nas eleições do ano que vem? Olha, já estamos atuando. Eu conversei com o presidente do partido e falamos, nós temos que ter um alicerce, porque o partido PL era parecido com muitos outros partidos que tem aqui. E qual foi a risca que nós botamos no chão? Olha, para ser do PL, nós queremos pessoas que tenham esse tipo de comprometimento. Além de ter esse comprometimento, ter uma vida pregressa razoável, vamos assim dizer. E permite, não falo de decálogo, né? É bastante simples. O que é que nós defendemos? A nossa Constituição, que é desrespeitado de dia por muita gente aqui em Brasília, defendemos a família tradicional, a vida desde a concepção, a liberdade de expressão, estamos vendo agora, crescendo, né, o avanço da censura em cima da mídia tradicional, defendemos a propriedade privada, olha o que o Supremo fez com o novo marco temporal, é um crime, tá? Defendemos o legítimo direito à defesa, a diminuição da carga tributária, nosso parlamentar não pode, no Brasil todo, votar para aumentar a IPTU, que é imposto municipal, qualquer imposto estadual ou federal aqui, a liberdade econômica, o agronegócio e também o combate às drogas. Então, partimos dessa base para você fazer parte do partido e a gente
despertar cada vez mais a confiança dos eleitores para que o PL seja um grande partido e que possa dar esperança ao povo brasileiro. E o senhor pretende visitar o... Oi? Só para concluir aqui, senador, o presidente pretende visitar o país, também outras regiões, porque eu tenho percebido que o senhor tem tido uma agenda mais aí para o Nordeste, também para o Sudeste, para o Sul do país, para tentar ajudar os candidatos a prefeito do PL? Olha, eu já estive em Porto Alegre, em Florianópolis, estivemos em São Paulo, capital, aqui em Goiânia, Fortaleza, Belém do Pará, que é região norte, e vamos terminar essa nossa caminhada pelo Brasil, agora dias 15 e 16, em Curitiba, Paraná. Então, temos andado, o Brasil é muito grande, tem mais ou menos 5.700 municípios, graças a Deus o pessoal pede para a minha presença, né? Não é fácil a gente atender a todo mundo e fazemos o possível. Agora, hoje em dia, cada vez mais, com alguns órgãos de imprensa, como a de vocês, as mídias sociais, ainda em funcionamento, esperamos que sejam mais censuradas ainda, a gente consegue levar essa mensagem ao Brasil todo e falar quase que simultânea. Então, estou muito tranquilo tocante a isso. O TSE terá uma nova composição lá em 26, então nós temos muita esperança de fazermos algo que realmente interesse a todos. E deixo claro aqui, deixa eu elogiar o atual presidente aí, presidente não, né, o ditador aí da Venezuela, porque ele está errado, no meu entender, um absurdo que ele quer fazer, a guerra, quer lá tomar uma parte da Guiana, mas ele ensinando o povo a votar, né, votar como ele gosta, né, sempre ele não perde nenhuma eleição lá, ele resolveu falar o seguinte: aqui na Venezuela, a partir de agora, além do voto eletrônico, temos voto em papel, diferente de outros países, tirou um sarro do Brasil. Aqui, se você discutir urna eletrônica, você fica inelegível, você pode até ser preso. Lá na Venezuela, está um pouquinho menos ruim do que nós. Lá você pode falar em voto eletrônico, mas, segundo Maduro, a única coisa boa que eu vi nele ao longo de uns 8 anos que ele está lá, desde a morte do Chávez, é o voto impresso lá na Venezuela. Então, Milton, deixa eu responder a sua pergunta aqui, porque isso tem muito a ver aqui para a gente, para o país, em 2024. Então, nós temos o PL trabalhando no país inteiro para formarmos prefeitos que tenham capacidade e que respeitem esses valores tão importantes para todos nós no Brasil. A presença do presidente Bolsonaro faz uma diferença enorme. Haja vista, você vê o que aconteceu comigo, com o Tarcísio, com outros, o SAFE lá em Santa Catarina. Então, a presença do presidente Bolsonaro faz muita diferença e vai fazer na eleição desses prefeitos os candidatos estão sendo escolhidos. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa respeitar esses valores. Eu anotei aqui rapidamente, enquanto o presidente falava, com relação ao marco temporal. Nós aprovamos no Senado o marco temporal, o presidente Lula vetou uma parte muito importante lá e nós vamos derrubar esse veto, porque isso é importante para direito à propriedade no país. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, a gente vai defender. Da mesma forma que o voto auditável, nós temos uma PEC lá também sobre isso, a gente vai votar no Congresso, no Senado, começando pelo Senado, voto auditável também. Presidente, eu queria análise do senhor com relação à indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O Brasil volta às ruas no próximo domingo, deve voltar em Brasília, Esplanada, Avenida Paulista novamente, depois do sucesso do último dia 26, mas eu queria entender a leitura do senhor. O senhor que teve dificuldades para indicar ramagem para a Polícia Federal, o senhor que cuidou das indicações para o Supremo com o Nunes Marques e com André Mendonça, e assiste agora Zanin chegar ao Supremo e depois dessa indicação do Flávio Dino. Qual a tua leitura, presidente, com relação a essas indicações, em especial agora a de Flávio Dino? Olha, a Câmara dos Deputados, a maioria dos parlamentares tem dito que há um desequilíbrio entre os poderes. Tem razão. Realmente está extrapolando o Supremo Tribunal Federal, que está legislando. Por exemplo, drogas, aborto, lá atrás, a questão de homofobia, a questão de nepotismo. Quando começou lá atrás o Supremo legislando sobre nepotismo, todo mundo vibrou. Ah, bacana. Eu falei, olha,
Nepotismo, cada um pensa que bem entender, mas quem tem que decidir é o Congresso Nacional. Então, o Supremo deu um primeiro passo e estão dando outros em cima de outros. E mais ainda, o atual mandatário, Lula, foi bem claro lá fora. Agora, né, quando ele sai do Brasil, um festival de absurdos que ele fala. Ele falou que estou tranquilo, porque o Supremo me garante nessa questão de inconstitucionalidade. Em outras palavras, foi exatamente isso que ele deixou bem claro. O Supremo decidiu sobre a questão do marco temporal. O que é o marco temporal? Diferente do que diz a Constituição de 88, que o Supremo agora não diz o que está sendo votado no parlamento, que é constitucional ou não. Ele Apresentação, Alexandre. Desculpa, presidente, pois não. Né? Até coisas passadas. E decidiu reinterpretar a Constituição. Isso bota realmente uma insegurança muito grande no tocante à propriedade privada. E o próprio Lula disse lá fora agora que ele é contra a propriedade privada. Né? Então, o Supremo, com esses superpoderes, está desequilibrado. Essa questão em Brasília, com o Dino chegando lá, fica mais desequilibrado ainda. Rapidamente, Dino, nós vivemos num país de 90% de cristãos. O Dino diz, sou comunista, graças a Deus. Ou seja, ele debocha da religião. Não existe comunista que acredite em Deus. O comunista é ateu na sua essência. Mais ainda, ele diz que segue o que Lenin, o que Stalin disseram ou escreveram no passado. Ditaduras, né, foram chefes de ditaduras nos seus países que mataram mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, o Dino no Supremo vai aumentar o desequilíbrio entre os poderes. Isso é péssimo para nós. O Kassab tem que responder. O Kassab, aí não quero atacar o PSD de jeito nenhum, tenho muitos amigos no PSD, mas o Kassab, por exemplo, para garantir 3 ministérios para ele em Brasília, ele quer que os senadores votem pela aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O Brasil todo pede com o Flávio Dino lá. Termino. Flávio Dino fez de tudo e conseguiu, né, esconder o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, agora desse ano, quando tivemos aqui, ninguém concorda com invasão de prédio público e depredação, ninguém concorda, mas quem patrocinou isso aí, o Flávio Dino escondendo as fitas, as imagens do seu ministério. Porque o que se fala em Brasília, essas imagens mostrariam a Força Nacional com aproximadamente 300 homens, poder evitar tudo aquilo, e não foi evitado, mas as imagens mostrariam quem subiu lá ao andar do Flávio Dino, partir de camarote, aquela invasão. Foi muito bom para a esquerda o que aconteceu. Senador, e a análise do senhor com relação ao Senado? Passa ou não passa? Dino é aprovado ou não? O que o senhor tem para nos contar com relação aos bastidores, senador? Olha, eu acho bastante difícil ele ser aprovado. E deixa eu falar por quê. Eu não tive oportunidade de falar com ele, né? Mas observe que ele é um político, né? Quais são alguns pré-requisitos, né, que são, pelo bom senso, pela lógica, para um ministro do STF? Primeiro, conhecimento profissional, conhecimento sobre o assunto. Ele tem, porque ele era juiz federal. Segundo, ter uma imparcialidade. E aí, o fato de ser político, isso aí já prejudica e muito essa imparcialidade. Aliás, eu acho que o ministro do STF não poderia ser político antes e nem depois. Terceiro, é muito importante que um ministro do STF ele seja capaz de tomar essas decisões, e são decisões importantes, de uma forma discreta, de uma forma bastante profissional em tudo que faz. Nós temos observado, aliás, o ministro Dino, ele teve a oportunidade de ir ao Senado e ir ao Congresso várias vezes, foi convidado outras vezes e não compareceu também. Tem essa questão das câmeras, tem uma série de outras questões que a gente poderia passar aqui, que prejudicam também essa atitude profissional. Então, acho que pelo bom senso dos senadores, quem me conhece sabe que eu trabalho muito com lógica, né? Isso fica muito, muito difícil a aprovação dele
né, e certamente, né, muitos vão acompanhar o nosso voto lá negativo. O senador, o senhor trabalha na lógica, eu trabalho na esperança. Já estou na oração aqui para que isso de fato aconteça. Bom, estamos conversando com o presidente Jair Bolsonaro, com o senador astronauta Marcos Pontes, nessa entrevista transmitida pela Rádio Auriverde de Bauru, também pela Pop FM 107.7 de Itapetininga, São Paulo, e também a Rádio Estúdio 92 de Cascavel, no Paraná. Junto comigo, Milton Júnior. Milton. A minha pergunta vai ao senador Marcos Pontes. A gente percebe, pelo menos parece que o presidente Pacheco resolveu deixar o Senado e os senadores trazerem para si o papel que lhe cabe, né, na questão de legislar e regular esses freios e contrapesos entre os poderes. Como é que o senhor vê essa relação do Senado com o Supremo nos dias de hoje? Passam essas, vamos dizer, regulações que o povo tanto espera? O senhor acredita numa independência maior do Senado a partir de agora? Não, sem dúvida. Isso para qualquer democracia, e muito tem se falado a respeito de democracia, é bom a gente pensar que democracia tem que ser absoluta, não existe democracia relativa. E para que a democracia aconteça, é preciso a independência entre os poderes. E essa independência é garantida justamente por esses pesos e contrapesos. E o Senado tem a responsabilidade, né, com a fiscalização do STF. Nós vemos aí o movimento já acontecendo, existem muitas PECs, né, propostas de emendas à Constituição, já em andamento e outras, né, ali esperando para entrarem, justamente sobre isso. Não é uma questão de revanchismo, não é uma questão de nós contra eles, não é isso, é garantir os direitos, as liberdades para o povo brasileiro, garantir que a Constituição seja obedecida, e quem faz a legislação é o Congresso Nacional. O Judiciário tem outra função, ele observa o passado, vamos dizer assim, e o Congresso, a gente faz legislação para o futuro. E isso está sendo feito, o presidente Pacheco tem colocado em votação. É importante ressaltar também que ali nós representamos a população brasileira, e nós estamos numa democracia, né, que garante ali pelo artigo 1, se você olhar da Constituição, que o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, do legislativo, ou diretamente. Então, com isso, você vê claramente a função e necessidade que nós coloquemos em votação, e nós temos o contraditório, nós temos ali representantes de todos os partidos, todas as matizes ideológicas, e uma vez aprovado no Congresso, isso passa a ser lei, e lei tem que ser obedecida por todos nós no país. Não importa se é ministro do STF, não importa se é o cara que cata lata na rua, qualquer outra pessoa, o faxineiro, como era meu pai, né? Qualquer pessoa tem que obedecer às leis, e as leis são feitas pelo Congresso Nacional. Presidente, o senhor citou há pouco Nicolás Maduro e as urnas ali na Venezuela que já imprimem voto, enfim. Nós temos aqui no Brasil um PL que está tentando trabalhar com a contagem pública dos votos. E eu vou agora para a Argentina, com relação à eleição de Javier Milei, que no primeiro turno teve problemas, perdeu para o Massa, e para o segundo turno convocou um exército de fiscais e conseguiu uma vitória considerável, uma ampla margem na vitória de Milei. Qual o ensinamento que deixa a eleição da Argentina e o que significa a vitória de Javier Milei nesse país vizinho, presidente? Primeiramente, estava tudo acertado para ter uma fraude lá na Argentina. Quando tu chega para votar na Argentina, tem a cédula, está escrito Milei ou Massa, os dois candidatos a presidente. Se uma cédula tivesse, por exemplo, essa rasura, um escrito qualquer, era anulado. Então, no primeiro turno, o que houve lá, que as informações chegaram para a gente? O pessoal da esquerda, do Massa, ia votar, pegava a cédula do Milei e fazia isso aqui, ó, e deixava lá. Então, o eleitor entrava, não dava muita bola e botava essa cédula dentro da urna. Esse voto era anulado. Então, o trabalho da turma do Milei, lá na Argentina, foi exatamente acompanhar se não havia rasuras desses votos nas sessões eletrônicas. E, em função disso, o Milei se saiu vitorioso. E fez-se valer a vontade, então, da grande maioria, ou da maior parte, né, 12% de vantagem, em cima do candidato da situação. E deixam claro, o governo do PT, o Lula, mandou $1 bilhão para lá para ajudar na campanha deles. Lembra até que a Simone Tebet falando, esse $1 bilhão, daqui a 10 dias devolve. Devolveram nada, foi em parte para ajudar aí as eleições e não teve sucesso. Também o PT mandou seus marqueteiros para lá, como no passado mandaram para a Venezuela.
apoiando o Chaves e também apoiando o Maduro. Vocês lembram de uma das inserções do Lula lá na Argentina, lá na Venezuela? Ele falou: na Argentina pode faltar tudo, menos democracia, porque naquele tempo faltava-se papel higiênico lá. Então a influência da esquerda é muito grande aqui. Eles criaram o Fórum de São Paulo em 1990. Deixa claro, o Fórum de São Paulo, que foi aqui em São Paulo, uma reunião, né? Estava Chaves, naquela época, estava Fidel Castro, Lula, e estava as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma narco-ditadura. E o Lula sempre defendeu que as Farc deixassem de praticar o terrorismo, né? Ele não falava terrorismo, falava resistência. E entrar na política. As Farc entraram na política agora na Colômbia. Então, isso tudo, né? Essa história pré-guerra toda ajuda a esquerda. Só que o pessoal mais da direita, centro-direita, direita, vai vendo o que acontece de errado e vai criando mecanismos para anular isso aí. Então, a vitória da Argentina foi em cima disso. Eu parabenizo, obviamente, o povo argentino, a maioria, né, que votou aí no Milei, porque ele é um economista, uma escola parecida com a de formação do Paulo Guedes, e ele pega um país com muitos problemas econômicos e também de um aparelhamento da máquina pública muito grande. Foi confirmado agora, recebemos o convite oficial, se Deus quiser, estarei presente na posse do Milei no próximo domingo, dia 10. Torço pela Argentina, porque com bons vizinhos, até na tua casa, você tem um vizinho ruim do teu lado, é uma dor de cabeça terrível, mas com bons vizinhos, a economia, o futuro do Brasil fica bem melhor definido. Senador, Milton, só completar essa pergunta para o senador Marcos Pontes. Nós temos hoje na presidência da CCJ um petista que é Rui Falcão. Existe uma alternância, já no ano que vem a presidência deve voltar para o PL. O senador acredita que a gente pode, então, voltar a discutir voto impresso, contagem pública de votos a partir do ano que vem no Congresso, senador? Não, sem dúvida. Isso aí é importante que nós temos outros parlamentares também ali na CCJ, que vão fazer pressão, né? Não é simplesmente o presidente que vai decidir isso. E outra coisa, né? Eu já dou um recado, a gente falou de prefeitura agora em 2024, mas é muito importante já pensar também em 2026, para que nós tenhamos mais senadores alinhados com esses valores que nós acabamos de falar aqui, né? Para que nós tenhamos uma maioria dentro do Senado. E isso vai ser muito importante para o povo brasileiro, para a democracia brasileira, né, que esse trabalho em conjunto com o voto, lembrar que eles são 81, às vezes eu vejo, né, o pessoal, a população de forma geral, né, indignada com as coisas acontecendo e falam, poxa, o Senado não está fazendo nada, a gente precisa de maioria, nós temos 81 ali, senadores no total, então a gente precisa pelo menos 41 ali do nosso lado para que nós consigamos colocar em prática todas essas coisas que são importantes para o povo brasileiro. Fala, Milton. Acho que de extrema importância que eu falo aqui, me permite aqui, Pitório, dar uma atravessada aí. Pois não, presidente. Olha a Venezuela, voto impresso ao lado da urna eletrônica, o Maduro mostrando e falando, aqui não é igual a outros países, tem o voto no papel também. Você vê o voto na Argentina, que é o papel, o cara bota na urna. No Paraguai, é o modelo que nós queremos, é a máquina. Você vota e aperta o botão, imprime, aperta outro botão, o voto cai dentro da urna. No Brasil, não. O TSE, com medida de força, caçando mandatos parlamentares, como caçou do Francisquini, que foi ali deputado estadual pelo Paraná, acho que foi o mais votado do Paraná, 400 mil votos. Sim. Aqui, fazendo barbaridades, me tornando inelegível, que eu me reuni com embaixadores, não foi com traficantes, não, foi com embaixadores, com traficante pode. Vou lá no Rio, não tem problema nenhum. Né? Alguém foi lá. E o que acontece aqui? Eu entrei nessa briga para valer do voto impresso em 2012, ao lado do PDT. O PDT também defendia o voto impresso. Flávio Dino também defendia o voto impresso, entre tantas outras parlamentares bastante conhecidos. E nós chegamos a aprovar o voto impresso em Brasília com uma emenda minha. A Dilma Rousseff vetou, nós derrubamos o veto por quase unanimidade. É o que você pode se assustar. Quase unanimidade, o PT votou favorável. Sim, o PT votou favorável. Quando ele viu que ia perder, votou favorável. Quem entrou em campo depois? Supremo Tribunal Federal. Dizendo o quê? Que o voto impresso comprometia a segurança das eleições.
Então, na Argentina não tem problema, é constitucional. Da Venezuela é constitucional. No Paraguai é constitucional. No Brasil não, porque o Supremo não quer. Você começa a desconfiar do que está acontecendo. Ué, o que está acontecendo? Por que não pode um voto impresso ao lado da urna eletrônica? E deixo claro, repito aqui, o argumento do Supremo compromete a segurança do voto. Então, no momento, tem lá um parlamentar, eu acho que é o Vermelho o nome dele, não tenho certeza, tem um deputado federal que está correndo atrás de assinaturas para uma PEC do voto impresso. Eu respondo, tanto faz PEC ou projeto de lei, e entendo eu que o Supremo vai dizer que é inconstitucional, é ponto final. Que, afinal de contas, a maneira como as eleições são feitas no Brasil está muito bom para o Supremo, está muito bom para o TSE, e vão tocando o barco dessa maneira. E eu volto a falar do time de futebol campeão sem torcida, né? E de um presidente eleito sem o povo. Então, nós devemos afastar essa suspeição de eleições no Brasil. Porque a alma da democracia é o voto. E o voto tem que ter sua contagem pública, como foi na Argentina, como é no Paraguai, por exemplo. Então, o que eu tenho falado para parlamentares aqui, do nosso partido, obviamente, alguns de outros partidos, entra com o projeto de lei. Se o Supremo vai dizer que é constitucional, vai dizer a mesma coisa no tocante à emenda à Constituição. E nós temos que fazer valer a vontade popular que é expressada pelo Parlamento brasileiro e não pelo Supremo Tribunal Federal. Deixo claro, não estou criticando o Supremo, não estou atentando contra o Estado Democrático de Direito. Nós queremos mais uma transparência, mais uma garantia. Em quem você votar, vai valer esse voto. Fala, Milton. Presidente, Claro. Pois, senador. Pois não. O que o presidente falou é importante no seguinte sentido também. Não é uma questão de desconfiar ou a questão ou ser contra o Supremo. A questão é que é importante, como o voto é tão importante para a democracia, quanto mais redundâncias nós tivermos, é melhor. E todos, sem exceção, deveriam apoiar esse tipo de iniciativa. É igual quando você está dentro de um avião comercial, por exemplo, é bom você saber que tem redundâncias nos sistemas críticos daquele avião, né? Que se falhar um sistema ou outro, funciona e você continua a voar com segurança. Da mesma forma, tem que ser em sistemas críticos em todos os sentidos. Então, esse fato, voto auditável, voto que possa ser conferido de uma forma como qualquer outra auditoria importante, é importante para a população, é importante para a democracia. Aqueles que defendem a democracia precisam ser a favor disso também. Milton? Bom, eu gostaria de voltar a falar sobre eleições municipais, porque uma pesquisa do Instituto Veritá, que foi feita há pouco tempo, mostrou o senador Marcos Pontes, numa eventual candidatura a prefeito de São Paulo, encostado em Guilherme Boulos, né? Isso, de certa forma, aguça a imaginação de nós, jornalistas, e também da população. E informações são de que o senador estaria conversando com o presidente a respeito dessa disputa. Então, a pergunta é o seguinte, né? A pergunta, na verdade, é para os dois, tanto para o presidente quanto para o senador. Presidente, o senhor leva em consideração a possibilidade do senador Marcos Pontes disputar a prefeitura de São Paulo? A outra pergunta é se realmente está fechada a questão do senhor não apoiar o atual prefeito de São Paulo. E a pergunta para o senador: e aí, vai encarar mais essa, senador? Deixa eu começar aqui. O que acontece? Eu acho muito cedo ainda para a gente discutir, né, quem será o candidato. Eu fico muito lisonjeado de ver meu nome aí bem avaliado, mesmo eu não tendo falado nada, né, positivo ou negativamente com relação a isso, mas eu acho muito cedo ainda para tratar disso. Eu deixo essa parte toda de buscar os candidatos aqui com um partido, então tem sido feitas discussões, e aí vem a parte do presidente aqui, do Valdemar e etc. Olha, o que eu tenho falado com o presidente do partido é que nós somos o maior partido da Congresso hoje em dia. Não é possível acreditarmos que o PL não tem um candidato em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes, e principalmente em São Paulo, que é o terceiro orçamento do Brasil.
O PL tem que ter um candidato aí, perfeitamente identificado conosco. Ricardo Nunes, não tenho nada contra o Ricardo Nunes, ele é do MDB. Se nós tivermos candidato nosso, o Ricardo vai concorrer à eleição, obviamente. Se um de nós dois, se ele for para o segundo turno, juntamente com outro candidato, vamos supor, de esquerda, nós vamos votar com ele, sem problema nenhum. Eu tenho uma simpatia grande pelo Ricardo Salles, não posso negar isso daí. Ele é do nosso partido e é um bom candidato, no meu entender, em São Paulo. A adesão, em parte, passa por mim, em grande parte, pelo presidente do partido. E nós temos que crescer. A maior cidade do Brasil, onde um vereador, aí em São Paulo, né, tem uma importância enorme, como no Rio de Janeiro. Nós conseguimos sacar o Ramagem para vir, que é um delegado da Polícia Federal, para vir candidato por lá. O Ramagem tem chance de chegar, tem essa chance. E faremos uma bancada grande de vereadores lá no Rio de Janeiro. São Paulo não pode ser diferente. Eu acho que o Salles, além de ele ter chance de chegar, poderiam fazer 10, 12, 15 vereadores em São Paulo. Se nós não tivermos uma cabeça de chapa aí, cai talvez a metade o número de vereadores. E o PL, né, tem bons quadros, e nós devemos buscar as pessoas que querem vir candidato. Eu vejo o Marcos Pontes, não vou nem discutir a capacidade dele. É semelhante aí no Tarcísio, que faz tremenda boa gestão em São Paulo. Ninguém discute a gestão do Tarcísio em São Paulo, no meu entender, é excepcional. O Marcos Pontes faria a mesma coisa na prefeitura, e entendo eu. Agora, ele tem que querer. Se ele não quiser, é outra história. Ele tem seus objetivos, ele pode achar que não está preparado ainda para vir candidato a prefeito. Eu seria contrário, eu acho que ele está preparado também. Teria que bater um par ímpar aí com o Salles, obviamente, né? E seguir cada um o seu destino de servir a sua pátria através de uma prefeitura aí de São Paulo. Presidente, Vitório, posso continuar aqui nessa... Claro. Né? Presidente, ainda falando de São Paulo, recentemente o deputado Gil Diniz deu uma entrevista lá na Folha de São Paulo, agora no dia 1º de dezembro, e ele alegou, o senhor falou bem aí da gestão do governador Tarcísio, né, de fato é muito bem avaliada aqui em São Paulo, mas, enfim, a bancada bolsonarista tem alegado e tem reclamado de falta de espaço no governo de São Paulo. Espaço esse que, inclusive, o senhor deu para os seus ministros e, enfim, para o seu staff, e acabou criando muitas lideranças. Inclusive, ele cita duas figuras, por exemplo, o Coronel Melo Araújo não está sendo aproveitado, o ex-deputado Frederico Dávila. Como é que o senhor avalia essa questão da falta de espaço dos bolsonaristas e dos conservadores no governo de Tarcísio? Olha, eu tive a liberdade de escolher meus ministros em Brasília. Um dos escolhidos foi o Tarcísio. Ele fez um excelente trabalho aqui na frente da infraestrutura. Eu não indiquei o Tarcísio para ir, né? Eu ajudei a convencê-lo a vir candidato em troca de o que quer que seja. E eu acho que as lideranças têm que ter liberdade para trabalhar. Eu não vou chegar no Tarcísio nem antes, muito menos de, pô, Tarcísio, eu quero o Coronel Melo Araújo, que é uma excelente pessoa, deu jeito na CEAGESP em São Paulo. A CEAGESP realmente virou algo fantástico com o Coronel Melo Araújo. Era tudo quanto maldade tinha lá. Dos 4 mil empurradores de carrinho, cobravam R$160 por mês de propina para atender 2 parlamentares que indicaram lá o presidente do CEAGESP no passado. As mulheres que serviam um cafezinho pagavam R$60 por mês. A tal chamavam PETA, né, os box, para o pessoal expor seus produtos, tinha propina também. Tudo aí tinha droga, tinha prostituição. Ali era uma cidade realmente, uma das piores, se fosse uma cidade, uma das piores do Brasil em todos os índices. O Melo Araújo botou jeito naquele negócio. Tá? Então, o Melo Araújo é uma pessoa também que não fica procurando espaço em lugar nenhum. Você tem que procurá-lo. Tá? Eu já falei para ele, Melo, se eu tiver oportunidade no futuro, eu vou procurá-lo. Agora, o Melo Araújo é uma pessoa que vai trabalhar com alguém, se for convidado, se ele sentir confiança naquela pessoa também. Deixo claro, eu pretendo conversar nos próximos dias com o Tarcísio, não vou jamais bater no Tarcísio, não essa é a minha intenção, sei da dificuldade que ele encontra para administrar um Estado, né, que é maior que metade dos países mundo afora, e vou conversar com ele, pretendo expor para ele algumas questões, que alguma coisa parecida com o Gil Diniz, com o Lucas Bove, o Major Meca,
não é deputado também o Dávila, mas vou falar também, vou expor para ele, e a decisão é dele. E vou respeitar a decisão do Tarcísio, porque ele é uma pessoa que está dedicando parte da sua vida a servir o Estado. Alguém tem dúvida que o Tarcísio poderia estar trabalhando de fora, ganhando 10 milhões por ano? Ninguém tem dúvida disso, como o Marcos Pontes também. Tá? Não sei se tanto, com todo respeito, porque a área do Tarcísio de infraestrutura, obras, é muito maior que o Marcos Pontes de ciência e tecnologia. Mas o Marcão é a longo prazo. Se eu tivesse recurso, eu pagaria qualquer coisa. É como o Abel do Palmeiras, né? A Leila quer pagar qualquer coisa até ele ficar aí. Espero que ele fique. Eu sou palmeirense, o pessoal sabe, meu nome é Jair, por causa do Jair da Rosa Pinto, e devemos manter esses bons nomes ao nosso lado. Agora, não é dando pancada no Tarcísio, muito pelo contrário. Eu me sinto responsável, em parte, com todo respeito ao Tarcísio, né, por tudo que ele faz aí em São Paulo. E procuro aí resolver alguns assuntos. Então, essa questão de chama de roupa suja, né? Eu vou tratar com o Tarcísio nos próximos dias, vou conversar com ele. Eu hoje em dia, eu sou um ex, né? Apesar de ser o ex mais que do Brasil, eu sou ex. E o Tarcísio é uma pessoa que tem uma tremenda responsabilidade. Eu posso falar para o Tarcísio, eu vou curtir 15 dias de férias escondido numa praia do Brasil. O Tarcísio não pode fazer isso, como eu não pude fazer. As minhas rápidas férias de jet ski no Guarujá, o pessoal critica, né? Passeando de jet ski no Guarujá. Pô, eu estava lá fazendo política também, e se escondendo um pouquinho, dando atenção à família. Tá? Então, vamos com calma, e acredito que São Paulo, aí na questão de gestão, a população como um todo está maravilhada com ele. A catástrofe aí na Baixada Santista, o Tarcísio foi para lá em meio de uma semana, desobstruiu todas as vias, começou a construir casa para os desabrigados, e estava lá, dormiu no acampamento, ou seja, ele fez aquilo que não aprendeu comigo, não, ele aprendeu na vida militar dele juntamente comigo e também na sua formação. Vamos em frente, não dá para a gente resolver tudo de uma hora para outra, essas questões aí ideológicas, tem críticas, mas nós vamos conversar aqui e nos entender para o bem de São Paulo e para o futuro até da vida política que o Tarcísio começou agora. Presidente, o único líder da esquerda no Brasil, até em função das suas relações com o Foro de São Paulo, com o Farc, com Irã, com o Hamas, tem tido uma dificuldade de assumir de fato que Hamas é um grupo terrorista. Isso tem prejudicado por demais a imagem do Brasil, em especial no Ocidente, e dificultado, né, muitos a se posicionarem, porque estão seguindo o líder, estão defendendo um grupo terrorista, vendendo camisetas, manifestação ali, acolá, enfim. Qual a avaliação do senhor, análise diante do que vivemos hoje num Brasil que não reconhece de fato o que é o Hamas, prejudica a relação com o país que é Israel, e agora tem essa história de Venezuela e Guiana, e também não vai se posicionar em função da amizade que tem com o Maduro? Qual é a análise do senhor diante dessas relações internacionais e do posicionamento do presidente, hein? Presidente Lula? Olha, o Lula tem uma simpatia muito grande com o terrorismo. Quando o Foro de São Paulo foi criado aí em São Paulo, estava presente as Farc, um grupo terrorista que manteve a refém, né, como sequestrada a senhora Betancourt, que era uma senadora da Colômbia. E o Lula estava muito bem com o chefe das Farc, porque eles formaram junto o Foro de São Paulo. O Lula poderia ligar para o cara das Farc, né, então logo após o sequestro, e falar: olha, liberta aí, liberta a senadora Ingrid Betancourt. Ele não fez isso. Depois agora veio falar que se alguém conhecer um líder que conheça o chefe do Hamas, me avisa que eu vou ligar para ele, liberta aí. E sabe que as coisas não são fáceis assim não, né? Mas ele fica nessa demagogia toda dele. Mais ainda, as suspeitas fortíssimas do Irã estar por trás desse ataque que houve agora em Israel. Lembro que lá atrás, quando o Lula era presidente, ele esteve no Irã e foi defender que o Irã, de Ahmadinejad, conseguisse enriquecer urânio acima de 20%, que, segundo Lula, era para fins pacíficos. Apesar do Ahmadinejad, o Irã, sempre dizer que o objetivo dele é destruir Israel. A questão do Hamas agora, a barbaridade que esses caras fizeram, decapitando crianças,
né? Foram mais de 40 crianças cortadas a cabeça delas, estuprando mulheres e depois assassinando mulheres. Eu estive aqui assistindo uma parte do documentário feito por Israel de câmeras dos próprios terroristas, fazendo essa barbaridade, fuzilando famílias. E daí vem aí o PT, aqui no Brasil, dizer que não são terroristas, porque define quem é terrorista ou não, a ONU. Ora, esse pessoal do 8 de janeiro, sem arma nenhuma, sem matar ninguém, sem proporcionar um arranhão em ninguém, o PT classificou como grupo terrorista, pessoas que tomaram o poder. E, lamentavelmente, né, aqui o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos seus ministros, condenam essas pessoas a 17 anos de cadeia. A gente está reclamando, às vezes está em casa, né? Está um problema aqui, mas está vendo um jogo de futebol, está fazendo um churrasquinho de gato, é isso ou aquilo. Esse pessoal está preso, como se fossem terroristas, pô. Então esse é o PT. Flávio Dino, que poderia ajudar a esclarecer tudo isso, muito pelo contrário, com a sua omissão, demonstrou que ele era uma pessoa ativa nessa questão, tirando partido político naquilo que, no meu entender, foi uma armadilha para que o pessoal que estava, não era o pessoal que estava acampado, tinha 200 pessoas acampadas aqui, as pessoas que vieram de ônibus nos dias seguintes fizeram aquela barbaridade aqui. Então o governo do PT, sempre amante de ditaduras, como por exemplo, eu fui proibido pelo TSE para mostrar a ligação de Lula com Maduro ou de Lula com Ortega, que é o ditador da Nicarágua. Na Nicarágua, tem padre preso na Nicarágua, freiras expulsas, fazem barbaridade na Nicarágua. E o Lula é amigo do Daniel Ortega. Ou seja, ele é favorável a isso. E, mais ainda, né, a gente vê, segundo aí algum jornalista daquela grande rede de televisão aí, falando que, olha, tive contato com alguns ministros do Supremo e eles falaram que, por ocasião das eleições, se sentiram muito felizes, né, aliviados, porque salvaram a democracia no Brasil. Salvaram a democracia entregando no colo do PT, no colo do Lula, o governo, e salvaram como? Fazendo campanha pelo Brasil, ou outra coisa que está ainda escondido. Ninguém está criticando aqui a democracia. Nós queremos Estado Democrático e Direito. Está no meu decálogo aqui, o que nós defendemos, o primeiro item, respeitar a Constituição. E vamos em frente. Não é fácil lutar contra tudo isso, mas temos a obrigação de fazer. E digo mais, a minha vida estaria muito mais tranquila, se eu estivesse do outro lado do balcão, do outro lado da Praça dos Três Poderes. Mas resolvi estar do lado do povo com todos os riscos que corro, ainda que vivemos um país já de arbitrariedade, com jornalistas, tá, que não interessa o que eles escreveram, mas escreveram, e ele tem liberdade de expressão, refugiado nos Estados Unidos, com cassações de mandatos, com pessoas com centenas, com tornozeleira eletrônica pelo Brasil, com uma nova decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que por causa disso que eu estou falando ao vivo de vocês, você não tem como fazer o controle do que eu estou falando, vocês podem ser processados e perder aí a sua concessão. Esse é o Brasil que estamos vivendo. E vamos todo mundo botar na cabeça o que pode salvar a nossa democracia, a nossa liberdade, é o trabalho de cada um. Não é meu, não, nem aqui do Marcão que está do meu lado. É de cada um de nós. É do Senado Federal, escolhendo bem ou rejeitando, né, os nomes que não estejam de acordo com o interesse da maioria do Brasil para integrar o Supremo Tribunal Federal. Presidente, o senhor citou os patriotas e de tornozeleira. Marcos Pontes, senador, eu lhe pergunto, há a possibilidade de passar o projeto de anistia, mesmo que não tenham cometido crime algum, que tenha muita injustiça nisso? A gente tem lutado aqui nessa rádio ouvindo, né, muitos desses que estão sofrendo as consequências, perderam o emprego, famílias que abandonaram estes, né, por conta de vergonha. Pessoas que nós estamos fazendo campanha nessa rádio aqui para juntar dinheiro para pagar aluguel atrasado de patriota que não está conseguindo trabalhar por conta da tornozeleira, né, e outros tantos que ainda estão presos. Existe a possibilidade do avanço do projeto de anistia no Senado, senador? Existe, sem dúvida nenhuma, e é importante ressaltar isso, que todo esse processo feito com relação ao 8 de janeiro, ele tem que ser revisto e feito da forma correta, como prevê a lei, para um processo criminal. A participação do Ministério Público, da Defensoria,
E tudo isso tem que ser feito de forma individualizada. Então, tudo isso tem que ser revisto para ver como que foi feito exatamente. Nós precisamos ter justiça no Brasil, e essa justiça ela tem que ser igual para todos. A caracterização de terrorismo também tem que ser visto aí com muito cuidado, né, o que é terrorismo realmente, porque isso significa aí a perda de liberdade de muitas pessoas, não é uma coisa simples. Isso está dentro da democracia, de novo, eu tenho ressaltado isso, a gente tem que defender essa democracia. Como a gente viu aí nessas relações que foram faladas aqui com relação à parte internacional, né, o Hamas, ele é um grupo terrorista, né? A ONU pode não reconhecer isso, mas basta ver as ações que eles fazem, né, que se caracteriza exatamente dentro do que seria previsto como terrorismo. Então, o Hamas é um grupo terrorista que prejudica, logicamente, Israel, que eles atacaram, mas prejudica também os palestinos. E traz toda uma condição negativa para a população daquele local. Lembrar também que eu fiz no Congresso recentemente, né, não por causa disso, porque eu já tinha marcado antes uma audiência pública com as religiões judaica e islâmica aqui no Brasil, né, e eles falaram isso, defenderam muito isso aí. Basta ver lá no Senado as gravações dessa reunião. Isso é muito importante, se trabalhar com a lógica e trabalhar com a defesa das pessoas. Quando você vê o que acontece agora, por exemplo, com a Venezuela, com relação à Guiana, isso é inadmissível, que está na nossa fronteira, ali, né, em Roraima. É importante o Brasil ficar muito atento a isso. E todos esses arrombos de ditadores, ou de se tornar ditador, como na Nicarágua também, isso aí tem que se olhar de uma forma muito intensa. A ONU tem essa responsabilidade de olhar e apontar, né, exatamente essas falhas. A gente precisa que o nosso país aqui tenha a democracia preservada, a liberdade de imprensa para vocês, a liberdade de opinião da população, a liberdade de religião. Né? Nós vivemos e temos que continuar a ser um país, né, que tem liberdade e tem uma democracia absoluta. Né? Então, isso é muito importante para todos nós. Eu espero contar com o apoio da nossa população para defender essas pautas junto conosco no Congresso, já que ali nós representamos a população e ali onde nós fazemos as leis, e ali onde nós precisamos, né, pensar no que é melhor para a população. É ali que se decide as leis. Fala, Milton. Presidente, o senhor está à vontade para continuar um pouco mais? O combinado foi 1 hora. Se o senhor concordar, a gente consegue um pouquinho mais. Bom. Que bom. Bom, então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa do que nós fizemos ao longo de 4 anos. Vamos falar. Claro. Então, é justamente nesse sentido aqui que eu queria te dar a oportunidade. De acordo com dados públicos oficiais, né, durante toda a sua gestão, presidente, as estatais apresentaram números positivos, inclusive lucro, né? Hoje, o mercado já demonstra preocupação. Em menos de 11 meses no governo Lula, elas apresentam já a possibilidade de prejuízos que podem chegar a 5 bilhões de reais que serão pagos pela gente, né? Como é que o senhor avalia essa situação atual da economia, as consequências? Vale lembrar também que acabou de sair uma prévia do PIB, né? Demonstrando aí uma queda de 0,64% no terceiro trimestre. O senhor vinha acumulando altas de PIB consecutivas. Enfim, é impossível não fazer esse paralelo do teu governo com o governo atual, sabe, presidente? Olha, o zelo nosso não foi apenas para indicar ministros, foi para indicar presidentes e diretores de bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, bem como de estatais, já que estamos com um braço aqui no Paraná. A Itaipu Binacional, que está lá no estado do Paraná, sempre foi conhecida como uma grande geradora de energia limpa, né? Através da água. E mais nada além disso. No nosso governo, nós fechamos alguns ralos que tinham lá e, por exemplo, começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Nós só tínhamos a ponte da amizade, completamente, quase que interditada diariamente, dado o fluxo enorme de veículos e pessoas ali. E essa ponte tem um vão de 500 metros, não é uma pinguela. Também aumentamos em 600 metros a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Está em condições de receber aeronaves de qualquer tamanho, que no passado iam para a Argentina, e lá ocupava a rede hoteleira e levava recursos para a Argentina. Passa a vir para nós. Nós concluímos o asfaltamento da Transboiadeira,
uma rodovia muito importante ali naquela região. Atendemos a mais de 50 municípios da região do Lago de Itaipu. Também avançamos bastante, paramos agora, né? Porque dependia da autorização do Parlamento do Paraguai, e era um trabalho do Jorge States, que era o secretário da Pesca, agora é senador lá pelo estado de Santa Catarina, que nós queríamos praticar piscicultura, criação de peixes, lá no Lago de Itaipu. A previsão era de aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil. Parou porque o outro governo tem que continuar, e ninguém sabe que um ministro passou de secretaria para ministro da Pesca, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas com toda certeza o Ministério da Pesca está cheio de baiacus lá dentro. Tá? Esse é o nosso Brasil. Então, esse respeito com a coisa pública fez com que estatais dessem lucro. Tivemos critério para botar gente lá dentro, e não botando apadrinhados políticos, como acontece no momento. Com todo respeito, quem é a irmã da Marielle Franco? Só porque a irmã dela é ministra? Só por causa disso? Esse é o critério para escolher ministro aqui no Brasil? Não é por competência, não é por qualificação, não é por vontade de servir a pátria de verdade. Eu até desafio quem está nos ouvindo, me aponte uma boa ação desse governo ao longo desses 10 meses, 11 meses. Você não tem. Agora te dou a notícia dele para o ano que vem. A você que tem carro, que tem moto, vai voltar a pagar DPVAT a partir do ano que vem. A carteira de habilitação, nós passamos de 5 para 10 anos a sua validade. Facilitamos também a questão dos motoristas de ônibus, de caminhão, que passamos de 20 para 40 pontos, o limite para perder a carteira e deixar de trabalhar. E para você fazer 20 pontos, que é profissional do trânsito, dada a quantidade de radares que existe, especial nos municípios, é muito fácil. Então fizemos muita coisa, levamos água para o Nordeste, que não tinha, era para ter acabado em 2010, passou para 2012, passou para 2014, não concluído, nós concluímos água para o Nordeste, agora não está funcionando mais a transposição de São Francisco. Voltou aí com muito amor, né, aquela que chamam de máfia dos carros-pipa, lá no Nordeste. A culpa não é dos pipeiros, não, a culpa é dos governantes, que daí, como não tem água, são obrigados aí a transportar água e são pagos para isso. O número aqui não é preciso, mas é muito importante, não é preciso, deixa bem claro. A cada 12 dias de bombeamento equivalia a 1 ano de carro-pipa para o Nordeste. Criamos o PIX em nosso governo. Em novembro de 2020 passou a funcionar o PIX. Hoje em dia está na casa de 160 milhões de ações por dia do PIX, tá? Entre outras tantas e tantas outras coisas, que poderia fazer uma leitura para você aqui do número enorme de realizações só nesse pedacinho de folha. Mas fizemos a nossa parte. Lamento o que aconteceu em outubro do ano passado. Um dia a história vai se fazer presente e trazer a verdade à tona, mas vamos considerar o ano passado uma página virada, vamos mirar para o nosso futuro. Então, o nosso Brasil é isso, é um país fantástico, ninguém tem o que nós temos, e vamos em frente. Senador... Pitoli, Pitoli, só para concluir esse raciocínio com o presidente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da questão do desarmamento que o governo atual vem pregando. O senhor foi um defensor, por exemplo, dos CACs, da liberação de porte de armas para os brasileiros. Como é que o senhor está vendo essa mudança de perfil do governo atual, tentando desarmar a população, e a gente já começa a ouvir aí alguns dados sobre o aumento de criminalidade no país? Você viu que as eleições, né, foram muito comemoradas nos presídios do Brasil. Em média, mais de 90%, quem preso que vota, que não está com trânsito julgado ainda, né? Eu sou inelegível. Eu voto, mas estou inelegível porque me reuni com embaixadores, porque botei o Luciano Hang, o empresário aí da loja Zavan, do meu lado no palanque 7 de setembro. Né? Mas você pode ver, no final do governo Temer, teve uma pequena diminuída na questão de número de mortes no Brasil. Mas foi de 2018, foram na ordem de 60 mil mortes violentas no Brasil. O ano passado, 22, chegou a 40 mil. Ou seja, diminuiu ali em 1/3. Por quê, Zé? Primeiro é a postura do governo. Um governo onde procura fazer justiça com todo mundo, diminui a violência.
Nós aqui, com a lei da liberdade econômica, facilitamos a vida de quem queria produzir. Nós eliminamos 5.000 normas regulamentadoras. Isso ajuda o patrão, o empresário. Você chegava, antes de mim, numa empresa, ia no banheiro, tinha 40 e poucos itens para você observar e multar o dono do estabelecimento. Como, por exemplo, rugosidade do papel higiênico, né, temperatura da água, ventilação, altura da privada, largura das portas. Lá no alojamento das pessoas, você ia lá ver a espessura do colchão, afastamento entre uma cama e outra, um montão de coisas que, para o mal fiscal, aquele mal fiscal, que tem o bom fiscal também, ele saía com a propina de lá, porque o proprietário era quase que obrigado a aceitar a extorsão, que a multa era enorme. Por exemplo, denúncia que nós tínhamos aqui, o cara está cortando, por exemplo, carnaúba, na folha de carnaúba lá no Nordeste, na região lá do Matupi, por exemplo, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Chegava um fiscal lá, cadê o banheiro químico? O cara está lá no sertão do Piauí, longe, um calor de 45 graus, cortando folha de carnaúba. Tem que ter um banheiro químico do lado, o cara vai descer ele corta com uma vara, na verdade, né? Mas tem que, às vezes ele sobe no coqueiro. Tem que descer do coqueiro, abandonar a tua vara, andar 100 metros para fazer xixi. Então, com essas 5.000 normas regulamentadoras, quem foi o responsável para eliminar a maioria dessas normas foi o nosso Rogério Marinho, que é senador agora lá no Rio Grande do Norte. Então, isso tudo que nós fizemos ajudou o Brasil a não parar. Agora, por exemplo, eu estou vendo uma mentira na imprensa. O número de desempregados caiu, está em 7,6%. Ué, caiu os empregados? Então está tendo mais empregado. Está tendo mais empregado, a economia está rodando mais. Teria que ter mais arrecadação, e não está tendo. Um dia, se tiver um programa aqui para discutir o critério de desemprego no Brasil, seria muito bom discutirmos esse assunto aí. Então, nós fizemos o que tinha que fazer, ajudamos a economia não parar, e o Brasil foi em frente. Agora, por falta de confiança no chefe do executivo, o pessoal bota um pé no freio. Eu não vou investir, eu vou produzir, por exemplo, isso daqui. Se não vai ter mercado consumidor, ele não produz. Estamos vendo no Brasil todo aí desemprego e não investimento, queda na arrecadação. E o governo, que nós deixamos com 54 bilhões de saldo, já está com 140 mais ou menos, que vai chegar a 170 até o final do ano, de déficit, de prejuízo. Não tem como dar certo. E prometeram amor, né? O que está indo muito bem é a parte de cultura. Está jogando dinheiro, voltou a Lei Rouanet a funcionar a todo vapor. Quando eu assumi, cada artista, peixe, obviamente, podia pegar até 10 milhões por ano. 10 milhões por ano, dinheiro público. Que não devolvia, não, ficava com ele, com as suas obras por aí. Eu passei para 1 milhão, logo que assumi, depois de um tempo passamos para 100 mil reais. Os artistas ficaram revoltados. Agora, grande artista, pegava 10 milhões por ano, é lógico que está reclamando. É uma mata, vamos assim dizer, né, que não condiz com a realidade do povo brasileiro. Estava estudando aqui a possibilidade de botar uma lei Rouanet para a educação, para a área de pesquisa e desenvolvimento. Não foi possível, tudo bem. Não é fácil você implementar certas políticas, mas aí os números estão mostrando que o Brasil, infelizmente, está ladeira abaixo, e a gente sabe do risco que é isso, que para voltar não é fácil. Presidente, pois não? Olha, Oi. Deixa eu fazer um complemento. Claro, senador, pois não. Porque eu vivi muito isso dentro do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O que acontece? Nós tivemos ali, durante 4 anos de gestão, avanços enormes nessas áreas e nas outras áreas também. Mas eu posso falar de cadeira da área de ciência, tecnologia, inovações, empreendedorismo, né, e comunicações. Então, agora, lá no Senado, às vezes o pessoal me pergunta assim, vem cá, você está gostando de ficar lá no Senado? Você tem uma diferença? Olha, por um lado, ficar no Senado, ficar no Legislativo, ajuda a resolver entraves que nós víamos no Executivo, que ali, através de leis, aliás, já propus mais de 80 leis, acho que no total aqui, tem até que olhar o número correto, mas foram
mais de 80 projetos de lei, né? 87 projetos de lei e mais de 70 relatorias, então um trabalho intenso ali. E dentro desses projetos de lei, você vai ver que a maioria, grande parte deles, são voltados exatamente para a melhoria da ciência, da tecnologia, da educação no país, do empreendedorismo, ambiente de negócio, para a gente ter crescimento e produção de empregos no país. Isso é uma continuidade do que nós fizemos lá no Ministério. O Ministério teve ganhos enormes aí em todos os setores. Setor espacial, você pode ver que agora a gente já tem Alcântara lá funcionando de forma operacional, na área de materiais avançados, lá com nióbio, grafeno e muitos outros desenvolvimentos. Agora a gente está a comissão de hidrogênio verde, também de inteligência artificial, ou seja, eu estou fazendo essa relação entre as duas coisas e dando continuidade ao que foi feito ali no governo. Foram muitas coisas, eu não vou passar o tempo aqui falando tudo isso, mas, por outro lado, é importante ressaltar que a economia do Brasil está sendo muito prejudicada. Nós tivemos o arcabouço fiscal que foi aprovado, mas ele não tem uma trava definida como acontecia com o teto de gastos. O que significa? Vai estourar, né? Sem dúvida a política fiscal do Brasil vai estourar. A gente começou, né, entregou o governo com cerca de 60 bilhões de superávit e já vai terminar o ano com 170 bilhões, ou seja, um gasto aí de 230 bi, né? E como que isso aí vai ser reposto? Aí vem a arrecadação, aí coloca a reforma tributária, que eu votei contra a reforma tributária, não foi à toa, não é que eu sou contra uma reforma tributária. O Brasil precisa ter simplificação, mas também a redução de impostos. O que a gente está vendo é uma possibilidade muito grande de aumento de impostos. E com o aumento de impostos, as empresas produzem menos, produzindo menos, elas têm menos condições de investir, produz menos empregos, as pessoas não tendo emprego gastam menos, ou seja, a economia começa a afundar nessa ânsia do governo de uma ânsia arrecadatória. Se ele reduzisse imposto, seria muito melhor para a economia do país, mas isso não foi feito. Vou dar um exemplo só aqui de estatal, já que você falou de estatal, os Correios. Quando eu entrei no Ministério, os Correios estavam com menos 300 milhões, ou seja, a arrecadação, vamos dizer assim, o lucro dos Correios estava negativo, de menos 300 milhões por ano. Que para uma estatal de cerca de 18 bi de transferências, não é um valor muito grande, mas é baixo, ou seja, a capacidade é muito maior. A gente mudou a diretoria, mudou o presidente, mudou a gestão, colocou gestão profissional. Com isso, quando eu entreguei o Ministério, depois de 1 ano e meio, em junho de 2020, nós já tínhamos um superávit de 1,5 bi nos Correios. Depois, até o final do governo, chegou a 4 bi. Olha a diferença que dá você colocar a gestão correta ali dentro e quando as coisas são feitas em prol da população, né? Só para complementar. Sem aumentar a tarifa. Sem aumentar a tarifa. Senador, presidente, aliás, falando de reforma tributária, inevitável a pergunta que eu tenho feito desde o início da discussão, porque reforma tributária na mão do PT, a gente já sabe como vai ser. A minha pergunta, presidente, senador, e sem resposta até agora, quanto a gente vai pagar a mais? Porque na mão do PT, certamente, ele conjuga melhor o verbo arrecadar do que o verbo cortar. O cara quer arrecadar. Ninguém me respondeu até agora. Quanto eu vou pagar a mais dessa reforma tributária, hein, senador? Ninguém sabe, ele responde melhor do que eu. Ninguém sabe. Por exemplo, tá? Vai ter IPVA para tudo. Você tem um barquinho de borracha aí, tem um jet ski, vai ter IPVA. Não sei para quê, é para melhorar a transitabilidade nos mares, nos rios, né? Vai ter também o tal do imposto do pecado. Ou seja, o parlamento está entregando na mão do PT para eles decidirem o que faz mal para a sua saúde ou para a terra. Terá uma taxa extra. O que faz mal para a saúde? Eu dizer que, olha, açúcares, álcool, que faz mal para a terra, né? Por exemplo, fertilizantes, e vai botar o imposto que bem entender. Tanto é que você vê governadores apavorados por aí, alguns já conseguiram aumentar o ICMS agora, porque vão perder lá na frente, eles vão perder lá na frente. Então, olha, ninguém sabe de quanto vai aumentar, a não ser que um tal do IVA, né, um imposto aí de valor agregado, que vai ser o maior do mundo. Isso já está garantido aqui no Brasil. O pessoal de serviço, advogados, médicos, dentistas, também vão mais que triplicar o valor que eles pagavam, né, de imposto pelos seus serviços. O PT acha que tem pouco leite, chega na vaca, aperta mais da Uber dela, que vai dar mais leite, aperta o dia todo, que vai dar 500 litros por dia. Esse é o PT. Eles não investem na produção, no empreendedor. Olha o problema para o campo que eles estão levando com o marco. Eles apoiaram o marco temporal. O Lula agora está pedindo para o parlamento, Kassab, vai apoiar a não derrubada no veto, Kassab?
Tem que te apoiar, Kassab. Você vai perder 3 ministérios, Kassab? Já acabou teu trabalho na CPMI, que me incriminou lá, sem prova nenhuma, os teus parlamentares me incriminaram na CPMI. Então esse é o trabalho do Lula, achando que é só aumentar imposto. Ou seja, é o caminho para o comunismo, empobrecer a população brasileira e depois dar uma migalha para eles. Tá? Ora, vivo desse aí e agradeço a mim aqui. Eu espero que a reforma tributária impacte na Câmara e não seja votada. Porque é a única maneira de não aprovar essa, desculpa o palavrão, essa maldita reforma tributária que vai levar o Brasil à insolvência. Já está levando. Muita gente, muito empresário, quem tem recurso, vão cobrar agora dos super ricos. Os super ricos. Isso já aconteceu na França uns 15 anos atrás. Quando taxaram os super ricos, o dinheiro deles foi para a Rússia. E depois os caras revogaram isso aí, porque sem dinheiro você não tem investimento. Não tem investimento, não tem emprego. Não tem emprego, não tem produção de nada. Tudo passa a ser caro porque não tem aquilo no mercado. Essa é a reforma tributária do PT. E, lamentavelmente, né, gente aí se vendeu, né, em troca de emendas, em troca de 3 ministérios, Kassab, em troca de 3 ministérios, para aprovar esse lixo que está aí. Estamos vendo agora governadores que lá atrás acharam que era boa e agora viram que realmente não é boa. Vindo do PT, 99,99% de chance é de ser coisa que não vai dar certo. Olha, presidente, então, pois não. Deixa eu falar sobre a reforma tributária, que isso foi um tema que a gente estudou muito lá. A reforma é necessária que nós tenhamos no Brasil, mas ela precisa ter 3 pilares. Primeiro, reduzir a complexidade dos impostos no Brasil, que são muito complexos, isso reduz a competitividade do Brasil. Segundo, reduzir os impostos, porque a gente já está no topo da curva de Laffer. O que acontece? Se aumenta mais os impostos, vai perder a arrecadação, isso porque as empresas vão quebrar, vão perder empregos, porque, de forma geral, as pessoas vão começar a tentar achar maneiras de não pagar imposto, vamos dizer assim, de sonegar impostos, e assim por diante. E também você precisa descentralizar. A gente falava, né, mais Brasil, menos Brasília. Essa reforma está vendo justamente o oposto, criando ali um conselho, né, para decidir coisas, e isso tira a autoridade, vamos dizer assim, tira a autonomia dos estados, dos municípios também, o que é muito, mas muito ruim, né, pensando na confederação como um todo. Além disso, quando você começa a falar nas questões de exceções, aquela redução da complexidade acaba perdendo sentido, porque quem chorar mais vai ser quem vai ganhar mais, ou seja, a situação não é boa com essa reforma, e eu pedi muitas vezes lá no Senado que a gente tivesse uma simulação, né, e é possível fazer, eu conheço tecnologia, eu sei como fazer isso, inclusive, uma simulação detalhada de como vai ficar com os parâmetros da reforma daqui a 1 ano, daqui 5, daqui 10, 30, 50 anos. Lembrar que tem um período de transição enorme, que as empresas vão ter que pagar também, tem um custo acessório muito maior, vão ter que pagar duas contabilidades. Já não é simples fazer uma, tem que fazer 2 delas também. Então, ter essa simulação era perfeitamente possível. Agora a gente vai ter um monte de leis complementares para poder colocar isso, vai ser uma discussão enorme, e também tem uma capacidade enorme de distorções e injustiças, né? E aqueles, por exemplo, alguns produtos, alguns setores, como o setor de serviços, setor de tecnologia, estão muito prejudicados. Falam de 27%, mas eu não acredito que fique em 27%. Isso aí vai aumentar muito mais aí, dado ao que a gente tem visto aí de ganância, vamos dizer assim, do governo em aumentar os impostos. Isso não vai aumentar a arrecadação, repito, vai diminuir a arrecadação, e o governo tinha que pensar, sim, em fazer uma reforma administrativa para reduzir os seus custos. E aumentou os ministérios aí de 23 para praticamente 40 ministérios, aumenta o gasto, é um gasto sem pensar no que pode acontecer, e depois até quer controlar, vamos dizer assim, a política monetária, que não é função do governo, isso é função do Banco Central. Ele tem que controlar a política fiscal, tem que controlar os seus gastos, tem que reduzir os seus gastos para precisar de menos impostos e ser mais eficiente. Aí você consegue resolver. Me permite aqui, olha só, aproveitar o gancho do Marcão aqui. Nós zeramos os impostos federais dos combustíveis, diesel, álcool, gasolina, gás de cozinha. Botamos um teto no ICMS. Tinha estado com 35% de ICMS da gasolina. Botou 17%, com o Parlamento Brasileiro. Reduzimos em 30% o IPI de 4 mil produtos. Zeramos o imposto de importação de muitos produtos, como, por exemplo, material para geração de energia solar.
peças e tratores, de implementos agrícolas, de pneus. Esse governo está fazendo o contrário. Lá atrás, quando eu, por exemplo, passei de $500 para $1.000, a isenção para quem faz compra no free shop quando veio do exterior, eu fui criticado. Olha, o cara está defendendo o rico. Olha, agora que o governo faz com os pobres? Eu passei de $500 para $1.000 de isenção. O Lula, quem compra até $50 da Shopee, o pobre, está taxando de 92%. Olha a diferença de governo. Isso daí que não tem nada a ver com a reforma tributária. A reforma tributária é outra paulada que vai ser implementada ao longo do tempo. E todo mundo, quando quer abrir uma empresa no Brasil, uma multinacional, por exemplo, ele vai ver, olha, tudo isso carga tributária, tudo isso de incerteza, eu vou abrir no Paraguai. Olha só, o Paraguai já está recebendo empresas do Brasil, tá? Já está se transformando num país realmente que sinaliza para a prosperidade. Está fazendo algo diferente do que está sendo feito no momento. Ele estava no Paraguai, estava tendo concorrência minha. Era o marido do presidente lá, de direita, tinha um bom relacionamento com ele, estava acertando aí a produção de pescado lá no Lago Itaipu, junto com o senador, ou melhor, o secretário Jorge Seife no passado, e você vê então a diferença de política. Quando fala em Itaipu Binacional, além de não estar previsto obras, ou melhor, está previsto sim, retomar a construção da UNILA, lá em Foz do Iguaçu, que é uma universidade latino-americana, vai formar militantes. Lá é a região onde sabe que o terrorismo está por ali, né? Vai formar aí militantes para lá. E mais ainda, além de gastar com a UNILA, não vai gastar com outras obras, vai também investir R$100 milhões em propaganda. Você precisa de propaganda, você que está nos ouvindo, precisa de propaganda para mostrar para você que Itaipu Binacional gera energia? Não precisa. R$100 milhões. Qual o objetivo disso? Não é para pequenos órgãos de imprensa, não, né? Pequenas rádios, jornais, não. É para anunciar na grande mídia, daí em contrapartida a grande mídia fala que o governo está indo muito bem e que a culpa, tudo de ruim que acontece, é do Bolsonaro lá atrás. Nós estamos... Presidente, só rapidamente aqui, aproveitando a deixa aí da grande mídia e da publicidade, presidente, quando eu fui até o senhor aí na semana passada, um dos patrocinadores nossos mandou um presente para o senhor. Eu queria saber se o senhor experimentou durante o final de semana, o senhor Marcos Pontes. Não, eu acho que foi algo, por exemplo... não experimentei ainda não. Eu te falei porque que eu tinha que experimentar no momento certo, né? Eu sou muito patrulhado em casa, sou muito censurado em casa, então vou deixar para provar isso mais tarde. Não vou mentir para você, olha, não provei ainda, mas tenho certeza das mãos de quem veio, né? É a produção artesanal de cerveja, tá? Eu vou provar mais tarde aí, eu vou te dar a resposta oportunamente, mas tenho certeza que o produto é bom. Milton, deixa eu... Só rapidamente, Pitoli, a cerveja RT166, que é uma cerveja artesanal aqui de Itapetininga, e nós levamos lá para o presidente também, para o senador. Eu aproveito aqui a deixa, eu acho que a gente já está caminhando para o final, depois o Pitoli já termina com a sua pergunta. Eu estou recebendo aqui várias mensagens no meu WhatsApp, presidente, senador, e dentre elas algumas mensagens. Por exemplo, o deputado Jefferson Campos, que é do seu partido, disse que é seu colega de 6 mandatos, o senhor era zagueiro dele, é o que ele está dizendo aqui no WhatsApp. Também o deputado estadual pelo PL, o Carlos César, o ex-deputado Coronel Tadeu, o Frederico Dávila, que é seu grande amigo, mandando um abraço para o senhor. E eu não posso deixar também de dar aqui um recado, porque senão apanha em casa, né? A dona Janaína, minha esposa, mandando um beijo para o senhor. A dona Cida, de 84 anos, ouvindo lá em Botucatu, é a minha mãe, sua fã, mandando um abração para o senhor. Enfim, não param de chegar mensagens aqui, também o prefeito Júlio Fernando, de Capão Bonito, que é aqui da região sudoeste paulista. Enfim, presidente, fica aí a minha mensagem de carinho, de muita gente acompanhando essa entrevista aqui no sudoeste paulista e mandando esse abração para o senhor, viu? Só uma retificação, o Jefferson não é esse craque todo não, porque ele é meio gordinho, né? Era o bolinha do time de futebol aqui. Então está querendo se promover as nossas coisas aqui, mas não vai ter espaço no futebol, do nosso time de futebol não, tá? Mas tudo bem, muito obrigado pelo carinho, pela consideração, eu fico muito lisonjeado com isso. Não é fácil a vida de ex, né? Se bem que é um ex diferente, é um ex que não foi abandonado pelo povo. Tá? É um ex que continua com o povo, com a grande maioria da população brasileira,
e lutando por um Brasil melhor, mesmo sem mandato e, por enquanto, inelegível. Presidente, eu tenho uma pergunta aqui, encaminhada pelos amigos da Rádio Estúdio 92 de Cascavel, do Estúdio News, o programa. O Emerson Bittencourt teve o cuidado e o carinho de enviar uma pergunta para o senhor. Posso reproduzi-la aqui, presidente? Se eu puder responder, tudo bem. Com certeza, eu acredito que sim. Pois não, Pingo, aperta o play, por favor. Bom dia, Alexandre Pittoli. Bom dia à grandiosa audiência da Auriverde FM de Bauru. Eu sou Emerson Bittencourt, faço parte da equipe jornalística da Rádio Estúdio 92 FM de Cascavel. Também o nosso bom dia ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem, primeiramente, presidente, sua campanha vitoriosa se deu em grande parte às redes sociais. Nós, aqui de Cascavel e região, estamos aguardando uma agenda do presidente para homenageá-lo com a concessão do título de cidadania honorária. E iremos a Curitiba, no dia 15 de dezembro, cobrir a comenda que lhe será conferida pelo corajoso deputado estadual Ricardo Arruda. Mas, presidente, no tocante, porém, das redes sociais, é de fundamental alvitre que essa interação entre os cidadãos não corra jamais o risco de censura. E perguntamos, o que podemos esperar com relação às nossas liberdades, de uma forma geral, nesse governo absolutista e autoritário? E ainda, presidente, sobre a decisão do STF que indiscriminadamente quer responsabilizar o jornalismo pelo que o entrevistado falar. Que consequências isso pode acarretar, no seu entendimento? Presidente. Começar pelo fim, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal, falta ainda o pessoal modular lá, mas já foi avisado. Tá? Qualquer imprensa. E aí se aplica às redes sociais também, porque o TSE assim decidiu o ano passado. Tanto é que ele partiu com a censura absurda, derrubando páginas e censurando as páginas da direita apenas. A da esquerda podia ficar à vontade, sem problema nenhum. Agora isso apontou para a mídia tradicional. Vimos aqui alguns jornais, como o Estado de São Paulo, a Folha, editoriais repudiando isso aí, que não pode se responsabilizar, isso tem razão, sobre o que o entrevistado está falando. Ou no que o jornalista lá botou no papel de uma pessoa que foi entrevistada. E cria-se, dessa maneira, a censura prévia. Vou falar o quê? Vou ficar quieto. Não, o bom jornalismo vai ficar preocupado com isso aí. Ele pode ser multado, até preso, dado o que vem falando. E o que seria fake news para eles? É o que eles decidirem. Você pode falar que a Lua é redonda, né? Ou que a Terra não é quadrada, não é plana, tá? Mas o cara vai falar, não, eu não concordo com isso e está sendo punido. Ou seja, está aí a censura, tão defendida pela imprensa lá atrás, nos anos 60, lembra? Ditadura militar, aquela história, tudo mentira, tudo da boca para fora. Não falam nada sobre censura, estão gostando do que está acontecendo. A questão também da mídias sociais. Tentaram, o ano passado, fazer isso aí, eu liguei para vários parlamentares, tentaram aprovar a urgência do PL 2760, se não me engano, isso. Acho que esse é o nome dele, que realmente censura as mídias sociais. Censura, tá? Conseguimos por 5 votos, não foi aprovada a urgência, e está aí agora. Agora, para ser aprovado isso, né, é voto aberto. Vai estar nominado os caras, se bem que sabemos que quem quer aprovar isso no parlamento busca aí o voto, essa votação simbólica para isso. Será o fim da democracia, o fim da liberdade. Vamos ser cordeiros aqui no Brasil. Tudo em nome da democracia, para defender o Estado Democrático de Direito. Ora, quem fala isso, defender o Estado Democrático de Direito, e tem espaço na grande mídia, é exatamente o contrário, é o que ele quer. Então, não a censura, vamos em frente, assim como somos contra a ida do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, que além de aumentar o desequilíbrio entre os poderes, o Flávio Dino é um símbolo da censura, já que ele fala abertamente que é comunista, graças a Deus, e que ele segue Lenin e Stalin. Presidente, caminhando para o final, eu gostaria que o senhor deixasse, por gentileza, uma mensagem para quem nos ouve agora e demonstrou no 12 de outubro, no 15 de novembro, no último 26 de novembro em São Paulo, se prepara para voltar às ruas no próximo domingo, dia 10, a mensagem do senhor para esse brasileiro e também para aquele brasileiro que estava diante do QG, que foi até o dia 8 e nada fez de errado, entretanto caiu numa emboscada, numa ratoeira, numa armadilha que inviabiliza
a vida de tantos. E eu tenho aqui, presidente, lutado todos os dias e questionado o seguinte: perdemos o Clezão, temos o Coronel Naime sob risco de perder a sua vida em função do estado de saúde, mas e os pais que morreram de depressão, vendo seus filhos presos, famílias dilaceradas, crianças? Eu recebi uma mensagem, presidente, da esposa do Joelton, que foi solto na semana passada. O filho de 4 anos não consegue dormir mais sozinho. O filho de 9 anos, presidente, voltou a usar fralda porque está fazendo xixi na cama em função do estrago causado na cabeça dos familiares, em especial das crianças e também dos mais velhos. Presidente, qual é a mensagem que o senhor tem para esse brasileiro que voltou às ruas, em especial para esse brasileiro que sofre com a tornozeleira e sofre com essa opressão dessa justiça tão injusta, presidente? Olha, as manifestações são legítimas, são bem-vindas. Eu parabenizo a todos os brasileiros que fazem isso. O 8 de janeiro nos marcou, porque imputaram a nós essa responsabilidade. A CPMI do Kassab, aqui em Brasília, todos os seus deputados e senadores votaram pelo meu indiciamento, mesmo não estando no Brasil. É uma covardia a forma como estão sendo julgados, sem a presença do advogado, num plenário virtual, condenando a 17 anos de cadeia essas pessoas. Aquelas que invadiram, depredaram, tem que ser punida. Mas tem que ser em primeira instância. Eles não têm foro privilegiado para isso, não. Até o meu caso, eu respondo a mais de 400 processos aqui em Brasília. E é primeira instância, não é o Supremo Tribunal Federal que me julga. Está bem claro na Constituição quem é que tem se foro especial, se foro privilegiado. Eu não quero isso. O Lula não teve. O Lula foi lá julgar de primeira, segunda, terceira instância e foi condenado. Ele foi, tem outra história, foi descondenado e levado à situação de presidente da República em nome da democracia. Gente importante aqui de Brasília falando, salvamos a democracia com o Lula. Então, esses movimentos de rua são bem-vindos. Não aceite provocação, que pessoas inocentes vão ser punidas. Você não vê ninguém da esquerda sendo punida. Os caras podem fazer a maior barbaridade do mundo nas mídias sociais ou em manifestações. O que eles não precisam fazer agora, né? Eles estão bastante protegidos agora para prosseguir o seu objetivo de tomada de poder, né? De forma absoluta. Então, eu estou sabendo que esse movimento do dia 10, que eu vou estar lá na Argentina, pretendo estar na Argentina, espero que não tenha nenhum problema para me deslocar até a Argentina, tá? Vou lá prestigiar a posse do Milei, que é a direita voltando com força aqui na América do Sul, e isso ajuda aqui para o lado de cá também. E essa manifestação é para mostrar para o Senado, agora em especial, que não podemos aceitar um comunista, né, que agora está recebendo Bíblia aqui de um líder católico em Brasília, quase que chorando. Eu sempre usei a Bíblia. Mentiroso, sem caráter. Comunista falar em Deus, isso não existe. A comunista que defende Lenin, defende Stalin, né? Pessoas que mataram mais de 100 milhões de inocentes ao redor do mundo, pessoas que acham que o Hamas não é um grupo terrorista, pode continuar cortando cabeça de crianças, pode estuprar mulheres, depois executá-las, decapitá-las também, pode decapitar velhos, crianças, pode fazer barbaridade. Então, esse tipo de movimento é para isso. Tá, a gente espera que dê certo, que sensibilize o Senado Federal, que dê um recado ao chefe do Executivo que chegou lá, a presidência que defende terrorismo no mundo todo, que faz barbaridade para os mais pobres aqui no Brasil, que corta a Bolsa Família, 2.900.000 pessoas tiveram sua Bolsa Família cortada sem qualquer critério objetivo. Então as manifestações são bem-vindas. Agora, não aceite provocação, que a arbitrariedade está aí. Você está no meio de rua e participa da invasão de um prédio, um quebra-quebra, uma briga, um negócio qualquer, provocado por lá de lá, não adianta falar, infiltrado. Não adianta falar. Sabe quem é infiltrado, pô? Não participa, não entra no jogo deles. Porque é a maneira que nós temos de lutar, pessoal. Como eu estou rodando o Brasil também, junto com a senhora Michele, aí no PL Mulher, para a gente nos fortalecer por ocasião das eleições que vem pela frente. Não quer dizer que todo mundo que está no meu partido PL é santo, é de direita. Tem gente, algumas poucas pessoas de outros partidos que também são, como tem algumas pessoas no partido do Kassab, né, que estão contra a indicação do Dino, né, que defendem, por exemplo, as questões
que representam a tradição do povo brasileiro. O Kassab está defendendo toda essa barbaridade porque não quer perder 3 ministérios em Brasília. O cara indica 3 ministros pelo PT e quer usar a bancada dele agora, tá, para aprovar o Dino, para continuar com a boquinha de 3 ministérios. Então o Kassab é um péssimo exemplo do que está acontecendo em Brasília. Agora, o que precisamos de vocês? Tem que acreditar, tem que correr atrás, tem que ter inteligência, tem que fazer as coisas realmente com razão, não pode ser pela emoção, vamos lá, tocar fogo, etc. Eu sei que a grande maioria, 99% do pessoal que está em Brasília não foi o responsável por isso, mas aquele 1% que fez não está respondendo nada praticamente. Tá? Eles estão aí numa boa, vibrando, né? Com uma ação bem orquestrada nessa armadilha da esquerda aqui no Brasil. Não podemos retroceder. Se retrocedermos, fica ruim e para todo mundo. Repito, para mim estaria mais fácil estar do outro lado. Não estou, por estar numa boa agora, tranquilo, né? Não está atrás lá do meu amigo Marcos Pontes aqui, que também é uma pessoa séria, que defende suas posições dentro do Senado, e, lamentavelmente, a votação no Senado Flávio Dino é secreta. Tá? Então, eu acho uma boa, Marcão, se você, no dia da votação Flávio Dino, pudesse não votar, porque o não votar ajuda a não eleição dele. Que ele precisa de 41 sim. Se o Marcão vota, por exemplo, tem lá o total dos 81, tem lá 80 pessoas votaram, e aprovou o Flávio Dino. Como é que você vai acreditar com o acredito do Marcos Pontes? Mas como é que você tem certeza que ele votou não? Então, votar não e não votar é a mesma coisa. Então, espero que dá sugestão para o Marcão aqui, tá? Ele é meu irmão aqui, é mais antigo do que eu, tenente-coronel, sou capitão, mas ele não votando, dá certeza que não quer o Flávio Dino lá. E pode falar, ó, ninguém duvida do meu voto não, tá? Porque tem os trairinhas aí, tem o perdido por aí que fala que vai votar não e vota sim. E é a maneira que nós temos de fazer uma oposição a esse governo. Você tem que esperar o momento oportuno, né? De tirar esse cara daí, sempre pelas vias democráticas, obviamente, ou esperar 26, esperar que haja uma nova composição no TSE e nós possamos ter um voto impresso ao lado do eletrônico, a exemplo de Maduro da Venezuela, a exemplo do Paraguai e a exemplo da Argentina. Ninguém está pedindo nada demais. Tá? E o nosso sistema causa desconfiança, lamentavelmente. Gostaria que não causasse desconfiança, causa desconfiança. Repito, eleições do ano passado são páginas viradas, mas vamos fazer com que esse tempo agora que está todo mundo sofrendo aqui no Brasil, até quem votou no PT está sofrendo, sirva de vacina para melhor escolhermos nossos representantes no futuro. Senador, gostaria de agradecê-lo pela oportunidade e estender aqui, tem vários pedidos aqui para que o senhor, né, use dessa amizade, dessa irmandade com o presidente Bolsonaro para tentar trazê-lo para Bauru, né, dentro das possibilidades da agenda. É claro, vai ser bom ver o Bolsonaro em Bauru, né, recebê-lo aqui pessoalmente na rádio, em nossa cidade, vai ser uma honra. Senador, obrigado, viu, pela chance. Como é que é? Olha, o Pittoli, Milton, eu gostaria nesse finalzinho de agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos ouvem também lá em Cascavel, agradecer, né, pelo carinho e por trazer informações para a população. Eu gostaria de nessas considerações finais, focar aqui na questão de liberdade. A gente tem falado muito isso, quem acompanha lá os meus pronunciamentos também no Senado, eu tenho falado bastante sobre a importância da liberdade para todos nós. Quando a gente fala de liberdade, é uma parte essencial da democracia, em que se trata de liberdade religiosa, liberdade de opinião, de reunião, liberdade de imprensa. E a gente vê que uma das primeiras coisas que se perde nos países que têm uma tendência autoritária e ditatorial é a perda das liberdades. E isso a gente não pode permitir que aconteça no nosso país. Certamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi muito ruim, como um todo, por causa da destruição de bens públicos, e isso nunca pode ser aceito. Por outro lado, também, a tentativa de colocar isso como um golpe, isso não tem sustentação lógica, mesmo porque não havia nenhuma arma envolvida, não havia nenhum tipo de liderança qualificada para isso, ou seja, isso também não foi um golpe. E eu não vi, né, ainda bem, durante lá o dia, ninguém morreu. Agora, depois, as consequências, pessoas perderam a vida por causa disso, tanto literalmente quanto
a sua capacidade de trabalhar, sustentar a família e assim por diante. Ou seja, é bom que isso tudo seja analisado com muito cuidado. E quando a gente fala de liberdade, liberdade é muito difícil de conseguir. Ela é muito difícil. É um sacrifício de muita gente para que a gente tenha liberdade no Brasil. Mas ela é muito fácil de perder, como a gente vê aí. Ela precisa de uma vigilância constante. A cada dia, a cada movimento, a gente precisa vigiar isso. E é função não só do Congresso, mas de todos os brasileiros, e vigiar essa liberdade para que a gente nunca perca essas liberdades. Lembrar que nós estamos numa democracia em que a população tem o poder é do povo na democracia, que ela vota, coloca e tira os parlamentares ali. A gente tem agora 2024, 2026, para que isso seja demonstrado, a vontade da população. Também, em relação à liberdade, é que a maneira mais fácil de se conseguir, vamos dizer assim, quando a gente começa a perder as coisas, perder, inclusive, a harmonia, ou perder a paz, a maneira mais fácil é desistir. Então, a pessoa desiste, aí você consegue a paz imediatamente. Mas a preço de quê? A preço da sua liberdade. E isso é importante sempre se ter em mente. A gente precisa de harmonia, nós vamos lutar para ter harmonia, a gente vai falar, a gente vai negociar, a gente vai fazer tudo para que a gente tenha harmonia, que é extremamente precioso para todos nós. Agora, o que a gente não vai fazer é desistir de lutar por causa da harmonia, simplesmente para ter a paz, rapidamente. A gente não vai desistir de forma nenhuma, a gente vai defender, nós vamos defender a liberdade da população, a democracia, com todas as nossas forças, para que isso nunca seja perdido no nosso país. E é importante esse momento difícil que o país passa, talvez seja aí uma importância grande no que Deus programa para a gente na vida, para o país como um todo. Agora eles começam a ver e dar valor ao que a gente tinha de bom anteriormente, que está sendo perdido agora. Então, acender uma luzinha na escuridão faz uma diferença enorme. É isso que a gente está fazendo. Não desistam do Brasil, vamos lutar junto pelo nosso Brasil, porque o Brasil vale a pena, nós contamos com cada um de vocês. Ao Milton Júnior, meu muito obrigado, Milton, pela amizade, pela oportunidade. Ao senador Marcos Pontes, obrigado pela confiança. Presidente, para o senhor, meu muito obrigado por, nesse dia 5 de dezembro de 2023, transformar a nossa jornada por aqui. Nós estamos em Bauru, presidente, centro do estado de São Paulo, uma cidade de 400 mil habitantes, num canal com mais de 1,5 milhão de inscritos, numa audiência que chegou através da nossa determinação, da nossa convicção, e porque, assim como o senhor, nós defendemos valores inegociáveis: Deus, pátria, família e liberdade. Nesse dia o senhor transforma a jornada dessa pequena rádio do interior do estado de São Paulo, e pode ter certeza que a torcida pelo sucesso do senhor em cada um dos passos, em cada uma das decisões, essa torcida continua. Ela é fiel e será assim até o fim. Independentemente do Palmeiras campeão amanhã, presidente, nós estamos aqui fielmente torcendo pelo senhor e pelo teu sucesso, pela tua saúde e pela tua força. Muito obrigado por ser o presidente que marcou a história, não só a minha, mas também a história do Brasil. Sobre o Palmeiras, o Papai Noel é verde, Pitoli. Presidente, antes da gente encerrar aqui, o senhor pode explicar para a nossa audiência, desde o princípio, o que significa essa medalha dos 3 Is aqui ou não? Olha, eu estava chegando no cercadinho uma vez, deu um cara com uma voz bastante típica, falou: bate! Eu nunca acordei de madrugada para ver um homem, tchê. Tô todo arrepiado, tchê. Eu não sei que região é esse cara, mas eu respondi para ele: olha, sou o 3I. Imorrível, os outros 2I não posso falar, não, que é censurado. E pode ser incansável, E inviolável. Não pode falar, mas talvez dê para ler aqui, presidente. Tá aí, ó. Incansável e inviolável. Presidente, mas a nossa audiência aqui é imbrochável também, não tem problema não, viu, presidente? Mas o mais importante é o último I, viu, Pitoli? Desde sempre você tem que manter-se com o último I. Olha, eu deixo a medalha para o Pavinato, dei para o Holiday, tá? Um abraço, presidente. O Fabão?
Eu, Fabão, aqui, eu estou entrevistando. É verdade. O Milton recebeu também. Obrigado, ô, presidente. Um abraço para o senhor. Deus abençoe. Muito obrigado pela segunda entrevista que o senhor me concede. Eu quero só fazer aqui uma homenagem rapidamente e dizer o seguinte: essa entrevista, assim como o encontro que eu tive com o senhor na semana passada, eu devo aqui agradecer e dar todos os créditos ao senador Marcos Pontes, que é eu posso dizer assim que eu tenho orgulho de dizer que posso me colocar no hall de amigos dele, né? Muito obrigado, senador, pelo carinho de sempre. Muito obrigado realmente a Cris também, que é a sua chefe de gabinete, a todo o seu staff. Presidente, muito obrigado também ao senhor. Obrigado ao presidente Valdemar da Costa Neto, que também atendeu a gente muito bem. E eu só queria trazer uma última notícia aqui, Pitoli, que eu acho que também é do interesse da nossa audiência, aproveitando essa grande audiência desse momento. A partir do dia 2 de janeiro do ano que vem, a nossa rádio, a Pop, aqui em Itapetininga, também passa a integrar a rede da Revista Oeste para transmitir o Oeste Sem Filtro, aqui pelo 107.7, para toda a região sudoeste, Sorocaba, Itapetininga, Capão Bonito, enfim. Nós estamos falando a quase 2 milhões de ouvintes de potencial. Um abraço a todos, um bom dia, uma honra, um dia muito especial na minha vida. Obrigado, Milton. Presidente, mais uma vez, obrigado por transformar a nossa vida por aqui, presidente. Um abraço aí. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos Pontes. Milton, obrigado, viu, querido, mais uma vez, por estar conosco, Milton. Tamo junto, Pitoli, um abraço. Obrigado, Milton Júnior, conosco também. Aliás, um momento histórico para todos nós, sem dúvida alguma.